A história da humanidade sempre esteve envolta em mistérios, e alguns desses enigmas parecem estar inscritos nas páginas da Bíblia. Relatos que pareciam apenas lendas ou alegorias têm sido confirmados pela ciência, desafiando nossa compreensão do passado. Muitos acreditam que a Bíblia é um livro de fé. Mas e se eu te dissesse que a ciência tem comprovado, um a um, alguns dos eventos mais incríveis descritos nas Escrituras? Sim, fatos que antes pareciam meras histórias antigas agora têm respaldo em pesquisas, evidências arqueológicas e estudos científicos. Hoje, vamos mergulhar em 10 eventos bíblicos que a ciência conseguiu comprovar. Prepare-se para se surpreender, pois a história sagrada e a ciência moderna estão muito mais conectadas do que você imagina. 10. A existência de Pôncio Pilatos. Muitos céticos duvidavam da existência de Pôncio Pilatos, o governador romano que ordenou a crucificação de Jesus. No entanto, uma inscrição encontrada em 1961 em Cesareia Marítima confirma que ele realmente governou a Judéia no período descrito pelos evangelhos. A história bíblica se mostrou mais uma vez precisa. 9. A escuridão na crucificação. A Bíblia relata que quando Jesus foi crucificado, o céu escureceu por várias horas. Registros astronômicos indicam que, naquela época, um eclipse solar e uma tempestade de areia poderiam ter causado exatamente esse efeito. 8. A morte de Herodes. O rei Herodes, conhecido por ordenar a matança dos inocentes na época do nascimento de Jesus, teve sua morte descrita na Bíblia como dolorosa e horrível. Estudos médicos indicam que ele pode ter sofrido de uma doença grave, possivelmente insuficiência renal com gangrena. Relatos históricos escritos por Flávio Joséfo descrevem os sintomas de Herodes, que incluem dores insuportáveis e uma morte agonizante. Os relatos históricos sobre sua morte batem exatamente com a descrição bíblica. 7. Os muros de Nínive. A cidade de Nínive, descrita na Bíblia como a capital do Império Assírio, foi redescoberta no século XIX. Suas muralhas gigantescas, que pareciam lendas bíblicas, foram encontradas exatamente onde as Escrituras diziam que estariam. Textos antigos encontrados em Nínive mencionam eventos bíblicos e figuras como Jonas, reforçando a conexão entre a cidade e os relatos sagrados. Os achados arqueológicos confirmam que Nínive foi um dos maiores centros urbanos da antiguidade. 6. A existência do rei Davi. Durante muito tempo, historiadores duvidaram que Davi, o grande rei de Israel, tivesse realmente existido. Porém, uma descoberta arqueológica mudou tudo. A estela de Tel Dan, uma pedra encontrada em 1993, menciona explicitamente a casa de Davi, confirmando que esse personagem bíblico foi uma figura histórica real. Escavações recentes em Jerusalém revelaram estruturas que podem ter pertencido ao palácio de Davi, reforçando sua existência. Inscrições encontradas em sítios arqueológicos vizinhos também fazem referência a esse rei, provando que ele não foi apenas um mito. 5. A Torre de Babel e a diversidade das línguas. A Bíblia descreve a Torre de Babel como o local onde Deus confundiu as línguas dos homens, fazendo com que se espalhassem pelo mundo. Curiosamente, estudos linguísticos e arqueológicos indicam que há milhares de anos houve uma grande dispersão de povos e o surgimento de diferentes idiomas. Descobertas arqueológicas em antigas cidades da Mesopotâmia mostram registros de tentativas humanas de construir torres gigantes, como o zigurate de Etemenanque, que pode ter inspirado a história da Torre de Babel. Além disso, a linguística histórica confirma que há cerca de 5.000 anos ocorreu uma grande diversificação de idiomas, um evento que se encaixa perfeitamente com a narrativa bíblica. 4. A abertura do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho por Moisés e os hebreus é um dos milagres mais impressionantes da Bíblia. Estudos científicos mostram que ventos fortes e persistentes podem realmente deslocar massas de água e criar uma passagem temporária, o que poderia ter permitido a travessia do povo de Israel. Modelos computacionais mostram que um vento forte e constante poderia expor bancos de areia no fundo do mar, criando uma passagem segura por algumas horas. Registros antigos também indicam que o nível do mar naquela época era mais baixo, o que poderia facilitar um fenômeno desse tipo. 3. As pragas do Egito. As 10 pragas que assolaram o Egito são vistas por muitos como eventos sobrenaturais, mas cientistas encontraram explicações plausíveis para cada uma delas. A contaminação do rio Nilo por algas tóxicas pode ter dado à água um tom avermelhado, afastando os peixes e causando um desequilíbrio ecológico. Esse desequilíbrio pode ter desencadeado uma invasão massiva de rãs e insetos, culminando em doenças e destruição das plantações. Estudos indicam que mudanças climáticas e erupções vulcânicas na região do Mediterrâneo podem ter alterado os padrões meteorológicos, desencadeando as pragas descritas na Bíblia.
Registros egípcios da época relatam catástrofes similares, o que reforça a possibilidade de que as pragas tenham sido eventos históricos reais. 2. A existência da cidade de Jericó. A queda das muralhas de Jericó é um dos eventos mais impactantes do Antigo Testamento. Durante escavações arqueológicas, cientistas encontraram restos de muralhas caídas que datam da época em que os hebreus teriam conquistado a cidade. Além disso, os estudos indicam que essas muralhas não caíram por erosão natural ou pelo tempo, mas sim por uma força súbita e intensa. Vestígios de um grande incêndio de cerâmica queimada foram encontrados no local, evidências que reforçam a narrativa bíblica de uma destruição rápida e inesperada. A teoria mais aceita sugere que um terremoto pode ter sido responsável pela queda das muralhas, algo que pode ter sido interpretado como um sinal divino pelos hebreus. Os vestígios arqueológicos indicam que a cidade foi abandonada repentinamente, o que sugere que algo extraordinário realmente aconteceu. 1. O Grande Dilúvio. O relato do dilúvio universal, que aparece na história de Noé, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mas será que essa inundação realmente aconteceu? Pesquisadores encontraram evidências geológicas de uma grande enchente que devastou a região da Mesopotâmia há milhares de anos. Além disso, civilizações antigas como os sumérios e os babilônios também têm registros de um evento semelhante. A teoria mais aceita sugere que o rompimento de geleiras ou mudanças climáticas drásticas podem ter causado uma inundação catastrófica, inspirando o relato bíblico do dilúvio. Arqueólogos descobriram camadas de sedimentos que indicam a ocorrência de enchentes massivas em diversas partes do mundo, inclusive na região do Oriente Médio. O dilúvio pode ter sido uma série de catástrofes climáticas interligadas, reforçando a ideia de que um evento dessa magnitude realmente aconteceu. A cada nova descoberta, a ciência e a fé parecem se encontrar em um ponto comum. O que antes era tido como mito, aos poucos, vai se provando como história real. Isso nos leva a uma pergunta fascinante: quantos outros eventos bíblicos ainda esperam ser confirmados? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a trazer mais conteúdos incríveis para você. E olha, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Corre lá para assistir. Nos vemos na próxima. Até mais. E se eu te dissesse que a ciência já comprovou vários eventos descritos na Bíblia? De Noé ao rei Davi, de Jericó a Nínive, estudos arqueológicos e históricos trouxeram evidências impressionantes que ligam os relatos bíblicos à realidade. O dilúvio pode ter sido causado por uma grande inundação na Mesopotâmia. As muralhas de Jericó realmente caíram de forma súbita. Inscrições antigas confirmam a existência de reis e cidades mencionados nas Escrituras. Até mesmo o eclipse que escureceu o céu na crucificação de Jesus tem explicação astronômica. E acredite, isso é só o começo. A cada nova descoberta, a ciência continua revelando segredos escondidos nas páginas da Bíblia. Quer entender todos os detalhes desses eventos incríveis? Então assista ao vídeo completo e prepare-se para se surpreender.